Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, a gente seguindo nossa disciplina de fabricação 3, vamos seguindo em retificação, paramos na página 108, tá? Então, aqui na página 108, só está confirmando algumas características, né, que sempre que instalar um rebolo, principalmente em retificadoras, cuidar com a indicação de rotação máxima, né? Porque se da máquina ultrapassar, pode estourar o rebolo, né? Está aqui. Então, aqui, ó, a velocidade máxima de cada rebolo deve ser estabelecida na ocasião de sua fabricação, em que assegura ao fabricante a aprovação da velocidade máxima determinada pelo ensaio. A velocidade máxima, que é a rotação, né, estabelecida pelo fabricante, nunca deve ser excedida. Então, tem que cuidar numa retífica cilíndrica ou numa retífica plana, a rotação máxima, né, que a máquina não ultrapasse isso. Mas é muito difícil de acontecer, mas tem que tomar esse cuidado. Considerar, né, que a rotação máxima não deve ser interpretada como a melhor velocidade de trabalho, né? Então, aqui está dizendo que esse rebolo ele tem rotação máxima de 1720. Acima disso, ele tende a estourar. Desta forma, antes de colocar o rebolo na máquina, verifique a rotação, né, do rebolo gravado e da máquina, né? Sempre da máquina tem que ser inferior, né? Porque se o da máquina for superior a isso, vai estourar o rebolo. Ok? O Rafael Freitas tinha me falado que não estava ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Sim. Então deve ser na conexão do Freitas, então. Então vamos seguindo. Balanceamento, né? Depois vamos ver vídeos sobre as duas retificadoras, né? Mais detalhados, né? Então a gente viu na aula de sexta-feira que quando tu vai instalar um novo rebolo, principalmente nas retificadoras, por exemplo, na plana tangencial,
Tu vai fazer o balanceamento estático, que a gente detalhou, que tu vai colocar em cima daquele suporte, tu vai montar o rebolo num flange, né? E usar um suporte, e vai ter 3 pesos no flange, né? Que tu vai distribuir aproximadamente a 120 graus. E eles, teoricamente, têm que parar nos 3 pesos, né? Para estar balanceado. Esse é o balanceamento estático. Aí depois tu monta, né? Que é o que diz aqui o dinâmico, tu monta o rebolo na retificadora e usa o dressador, que é aquela ferramenta diamante, para emparelhar ele, né? Para ele não pular no giro. Isso é o balanceamento dinâmico. Então aqui, balanceamento estático do rebolo, né? Nada mais é do que a distribuição uniforme dos pesos, né? Que a gente viu que está no conjunto, de tal forma que o rebolo fique em qualquer posição, sem a tendência de girar por si mesmo. Usando um dispositivo especial idêntico da figura acima e com o rebolo montado no eixo. No caso do rebolo grande centerless, essa operação é feita na própria máquina, junto com um balanceamento dinâmico. Tá claro, pessoal? Então, o balanceamento estático é aquele que tu faz fora da máquina, né? Usando o acessório que a gente viu na sexta-feira. E distribui os pesos aproximadamente a 120 graus. E aí, tu, igual aqueles pezinhos que tem de balanceamento de roda. E aí, ele tem que parar nas 3 posições para estar balanceado estático. E no dinâmico, usa o dressador, que é para retificar o próprio rebolo, né? O dressador de diamante, para ele não pular. O balanceamento dinâmico significa que o rebolo, além do seu balanceamento estático, aí aqui montado na máquina, deve gerar concentricamente, né? Porque mesmo que tu monte com precisão, no giro, devido às folgas, enfim, ele vai pular um pouco. Então, quando tu usa o dressador, tu tira esse pulo. A qualquer velocidade, mantendo-se sempre em ângulo reto com seu eixo de rotação. Então, aqui só um reforço, né? Isso ocorre no processo de retificação. O que é dressagem? Dressagem é uma ferramenta diamante que tu magnetiza na mesa, enfim, dá para ser utilizado também na retífica universal cilíndrica. Essa ferramenta tem uma ponta diamante. Para que serve o dressador? Bom, com o tempo que tu vai usando o rebolo, o cavaco vai se grudando, que está em forma de pó, vai se grudando no rebolo e, entre aspas, tira o fio dele, né? E deforma ele um pouco, né? Ele não fica regular. Então, tu usa o dressador para retificar o próprio rebolo, ou seja, tu corrige o formato do rebolo com essa ferramenta, na própria retificadora, e tira a sujeira, ou seja, tu afia o rebolo. Além disso, tem, que é o que a gente viu anteriormente, né? Quando tu for pôr um rebolo novo, tu vai usar o mesmo dressador para quê? Para fazer o balanceamento dinâmico. Antes do processo de retificação, é importante a operação de dressagem do rebolo. Aqui, né, rebolo novo é balanceamento dinâmico. Rebolo usado é afiação. A operação de dressagem também é conhecida como diamantação, ou seja, afiação ou retificação do rebolo. Dependendo da forma de como a dressagem é executada, esta influi diretamente no acabamento. Claro, porque o que estraga o acabamento na retificação, né? Além de outros fatores que a gente comentou sexta-feira, é o cavaco grudar, né? Em forma de pó, grudar no rebolo. E aí tira o fio, raspa e começa a queimar. No volume de arranque do material, na tolerância geométrica e perfil retificado, bem como a vida útil do rebolo. A dressagem pode ser entendida como sendo a recuperação da capacidade de corte do rebolo. A dressagem consiste em passar o rebolo várias vezes pelo diamante, né? Isso aí depois a gente reforça no vídeo, com pequenas profundidades. Então, esse acessório tu magnetiza na mesa e vai retificando o próprio rebolo. Com movimentos lentos de avanços transversal, né? Transversal é o Y, para frente e para trás. As profundidades, aí tu dá profundidade pouca, o suficiente para limpar o rebolo e corrigir o formato dele.
né? De desbaste aqui, ó, no máximo 0,05. Para evitar aquecimento excessivo das peças submetidas à operação, deve-se usar fluido de corte também, né, na dressagem. A operação de dressagem do rebolo tem como características principais: restaurar a capacidade de corte, permitindo que os grãos novos e afiados aflorem na superfície, melhorando a agressividade da face do rebolo. Eliminar da superfície do rebolo partículas do material do processo anterior. Perfilar a face do rebolo aqui, corrigir o formato, né, para obtenção do acabamento desejado. Restabelecer o perfil inicial do rebolo quando o mesmo não possui o perfil inicial. E oferecer concentricidade. Isso aqui, o que que é? O balanceamento dinâmico, quando tu bota um rebolo novo, entre a face de trabalho e o eixo de rotação. Então, vamos simplificar a vida. Rebolo usado, tu vai usar o dressador para afiar ele, ou seja, tirar o cavaco em forma de pó que grudou nele e corrigir o formato dele. Quando tu bota um rebolo novo, para que vai servir o dressador? Para ele ficar concêntrico, para ele não pular no giro. Então, tu vai usar para fazer o balanceamento dinâmico, ok? Alex, é o Pedro. Oi. E quando é para afiação na horizontal, esse rebolo, aquela que a gente usa para afiar, para tirar os que gruda no rebolo, é dressador também, é tipo umas estrelinhas assim que a gente baixa ele. Não tô enxergando agora. Tá, Qualquer coisa. o rebolo de afiação, ele é na horizontal, né? Ele é na horizontal. Então, quando a gente afia a faca, ele suja, né? Ele fica cheio de cavaco, né? Então, a gente tem que passar, tirar dali, largar para baixo. Aí tem tipo umas estrelinhas, que é para tirar esse negócio que tu falou aí, pega do material que pega no rebolo. Sim. Aquele adressador também ou não? Pode ser, pode ser. Agora não estou enxergando. Qualquer coisa, se tu conseguir uma foto, alguma coisa, me envia. Mas eu vou dizer que provavelmente seja. Mas 5 ou 6, parece umas estrelinhas assim, redondo assim, todo cortadinho, né? Sim. Aí tu passa ali, ela fica girando e fica limpando o rebolo para tirar esse provavelmente seja, Pedro. Eu não sabia o nome daquilo ali, por isso que eu te perguntei. Agora tu falou dressador, tá falando dressador desde provavelmente que seja. A função é a mesma, né? Tu tá fazendo a limpeza, ou seja, tu tá afiando o rebolo, né? Isso, exatamente. Então Okay. dá para considerar. Eu diria que sim, né? Não estou enxergando direito o mecanismo, mas eu diria que sim. Então aqui, pessoal, só está dando a dica, né? Para não prejudicar o balanceamento, né? Tu liga primeiro a rotação do rebolo para depois ligar o fluido de corte, porque se tu ligar o fluido de corte antes de ligar o rebolo, ele desbalanceia e pode quebrar. Então não liga o refrigerante antes de ligar o rebolo, para evitar que ele se encharque e prejudique o balanceamento. Aqui exemplos de dressadores, né, com ponta diamantada. Desgaste do dressador é visual, né? Aqui, por exemplo, a ponta de uma diamantada nova, uma ponta diamantada usada, né? Tu vai vendo pela experiência, se ele tá retificando bem o próprio rebolo, né? Aí tu troca, mas é difícil falar exatamente no desgaste. Então, o desgaste dos dressadores de ponta única é rápido em comparação com os dressadores multipontas. Os dressadores de ponta única são considerados desgastados quando o comprimento da área plana atinge 0,6 milímetros. Enfim, né? Uma vantagem em fixar dressador inclinado em relação ao eixo do rebolo é permitir que o dressador possa ser girado para manter a ponta afiada. Com o desgaste dos dressadores, esforços durante a retificação podem ser afetados, causando severas fraturas dos grãos. Por exemplo, com consequente aumento da rugosidade e aumento da variabilidade do processo. Aqui está só dizendo, né, que
só para facilitar a vida, se a ponta diamantada estiver muito gasta, não vai dressar direito, ou seja, o rebolo não foi bem afiado, então o acabamento continua ruim. O que é exatamente oposto aos requerimentos de tolerâncias apertadas. Lembrando, né, tolerância padrão, né, de uma retificadora é de 0,001 milímetro. Bem diferente dos tornos e fresadoras, que chega no máximo a 0,01 milímetro. Ainda pode Alex, ocorrer... em que ponto tu sabe que ele tá sujo? Ele começa a queimar a peça, é isso? E isso tu vai sempre te baseando no acabamento, né? É sempre te baseando no acabamento. Lembrando, né, em usinagem, acabamento, né, oficinas de usinagem de manutenção, metalúrgicas de pequeno porte, é visual. Mas tu pode usar um rugosímetro, que é uma pistola, e medir em micrômetro, né? Então, são as duas formas que tu pode acompanhar. Claro que são poucas as empresas, eu nem sei por quê, porque nem é tão caro assim esse rugosímetro, né? Mas... Eu te E perguntei aí, porque a gente sabia porque quando a faca começava a queimar, aí tinha que limpar o rebolo. Por isso que eu te isso, perguntei. a retificação, é esse o princípio, Pedro. Aonde começar a queimar, tá com problema tá com sujeira no rebolo, Ah, tá. porque aí ele raspa. É o mesmo princípio que tu falou da Mesmo? faca. As Ah, peças ok. na retífica plana, na retífica cilíndrica, é o mesmo esquema. Ainda pode ocorrer vibrações no dressador, afetando a topografia do rebolo. É aqui só mostrando a ponta de um dressador novo e usado. Ok, senhores? Tá. Então, vão aqui, ó. Velocidade de corte no rebolo, página 111. Tá? O que eu ensinei para vocês? Que a gente vai reforçar em vídeo. Retíficas planas, que retificam peças quadradas, vamos dizer assim, a rotação do rebolo é fixa, é o da máquina, então tu não altera. O que tu ajusta é a velocidade do golpe da mesa, longitudinal X, esquerda, direita, e transversal Y para frente e para trás, que é visual, né, Pedro, conforme o acabamento. Então, é outra coisa que pode afetar o acabamento. Pode estar muito rápido e ficar ruim o acabamento. Aí tu diminui um pouco a velocidade. Porém, na retífica cilíndrica, tu precisa calcular a rotação, né, do rebolo. Por quê? Aqui, ó, numa retífica cilíndrica. Porque tem um rebolo grande, que é para o externo, e a retífica, como é universal, tem um cabeçote que é para os rebolos pequenos, para furação. Então, vocês sabem, né? Quanto maior o diâmetro, menor a rotação do rebolo. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Então, tu calcula, aqui, ó, só para adiantar, tu calcula aqui praticamente a mesma fórmula. A diferença é que vai estar esse 60 no lado aqui. Por que tem esse 60? Porque as velocidades de corte agora